pessoal, vamos pegar o livro de vocês aí de geografia, tá? E abrir aí na página 362, tá? Peguem o livro de vocês na página e abram aí na página 362. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade que foi para casa, que eu passei ontem para vocês, certo? Aí nós temos, escreva o nome de 6 elementos atmosféricos que você estudou neste capítulo. Aliás, essa atividade eu passei segunda-feira, né, gente? Então, peguem aí para nós fazermos essa correção, tá? Aí eu tenho os elementos que nós estudamos aí nesse capítulo, 6 elementos, né, sobre a questão aí do clima, do tempo, né, que nós vimos aí, né, no nosso último conteúdo. Então, eu coloquei aqui para nós fazermos a correção. Aí eu tenho a temperatura do ar atmosférico, a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade e a pressão atmosférica, tá? Então foram esses 6 elementos aqui que nós estudamos aí no nosso último, né, nesse último capítulo que, né, vimos aí anteriormente, certo? Então façam aí a correção, tá, gente? Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: marque V para verdadeiro ou F para falso, tá? Nas afirmações abaixo, aí eu tenho, letra A atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea, sobretudo pelo calor proveniente dos raios solares. Então, essa afirmativa aí está errada, é uma afirmativa falsa. Por quê? Então, nós vamos colocar aqui F para falso. Por que essa afirmativa é falsa? Porque a Terra ela não é aquecida de maneira homogênea, e sim de forma heterogênea, né? De várias maneiras diferentes, certo? Então, nós iremos colocar aí F, né, para falso, certo? A letra B eu tenho. A temperatura do ar atmosférico é mais elevada nas regiões de menor latitude, ou seja, mais próximo à linha do Equador. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira, porque é justamente isso. As regiões que se encontram mais próximas à linha do Equador, né, elas são regiões que recebem sim uma temperatura mais elevada, são regiões mais quentes, tá? Aí nós temos agora para a letra C. A letra C diz assim: quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférico. Vocês lembram que nós falamos sobre essa questão da altitude, né? Que quanto mais elevado, né, a questão aí com relação à altura, né, altitude, com relação ao nível do mar, né? Então, mais alto, né, passando aí do nível do mar, o ar atmosférico já vai sendo mais frio, a temperatura do ar atmosférico já é bem mais fria, tá? Então, aí a afirmativa é verdadeira, certo? Coloquem aí quem não fez. Vamos agora para a letra D. A letra D diz assim: longe dos oceanos, a continentalidade é responsável pelo rápido aquecimento e resfriamento do ar atmosférico. E isso aí também é verdade, né, gente? Nós vimos isso aí na nossa última aula com relação à continentalidade, que são as regiões, né, que não tem influência, né, das águas do oceano, ou seja, são as regiões que vêm, né, o ar atmosférico do continente. Então, essa afirmativa é verdadeira, certo? Vamos para a letra E. A letra E diz assim: perto dos oceanos, a maritimidade é responsável por tornar mais lentos o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Também está correto, porque
justamente isso, quanto mais próximo do oceano, mais próximo do mar, aí a questão aí do aquecimento do ar, né, é mais lento, e também o resfriamento dele é mais lento. Então a afirmativa é verdadeira, certo? Aí na F eu tenho: a pressão atmosférica do ar não varia de acordo com temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície terrestre. Então essa aqui é uma afirmativa falsa, gente. Não existe isso, né? Não existe a mesma temperatura que da atmosfera da nossa região, não é a mesma temperatura por exemplo, de quem mora lá em regiões litorâneas, é diferente. Então, essa afirmativa é falsa. Coloquem aí F para falso, certo? Agora nós iremos fazer a correção da letra A e a correção da letra F, que são as duas alternativas falsas, certo? Vocês teriam que escrever elas aqui de forma correta nessas linhas abaixo. Então, a correção da letra A vai ficar assim: a atmosfera terrestre é aquecida de maneira heterogênea, sobretudo pelo calor proveniente da superfície terrestre. Então, vocês irão fazer aí a correção, transcrevendo novamente aí, tá? A afirmativa, só que dessa vez de maneira correta, certo? Porque é justamente isso, a atmosfera terrestre, ela é heterogênea, ou seja, é diferente, né? Varia de região para região, tá? Aí eu tenho a letra B. A letra B vai ficar assim: a pressão atmosférica do ar varia de acordo com a temperatura e pressão, não sendo a mesma em todos os lugares da superfície terrestre, tá? Então vocês irão corrigir aí a letra F, certo? E vocês irão colocar aí abaixo nessas linhas, tá? Letra F, aqui eu coloquei letra B, mas vocês já sabem que é a correção da letra F, certo? Que é justamente isso, ela vai variar, né, de acordo com aí a temperatura e a pressão. Então, essa pressão atmosférica, ela varia, a temperatura varia, então é de acordo com a região, né, gente? E aí vocês podem fazer essa correção, certo? Vamos agora fazer a atividade da página 363. Essa atividade ela não foi para casa, mas nós iremos fazer agora aqui, certo? Então, pessoal, aí na página 363, nós iremos responder aí a terceira questão, que diz assim: leia a manchete a seguir. Ela se refere ao município de Campinas, em São Paulo. Aí eu tenho: dia começa frio, mas temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. Hoje a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus Celsius à tarde e a mínima de 16 graus Celsius na próxima madrugada, certo? Então essa manchete aí é da cidade aí de Campinas, que fica em São Paulo. Aí nós iremos responder as questões aqui de acordo com essa manchete. Na letra A pergunta assim: a manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico. Justifique sua resposta. Aí nós podemos ver, né, que a manchete ela aborda características do tempo, certo? Já que o tempo ele muda, né? Durante o decorrer do dia, o tempo ele pode mudar, né? Devido aí a várias transformações aí na atmosfera. Então, nós iremos ver a manchete aborda características do tempo, pois apresenta variação da temperatura e da
chuva em determinado dia, certo? Então, vocês lembram que eu falei, né, que o tempo, ele sofre essas variações na temperatura de acordo com, né, se está muito quente, se chove, né? Então, ele tem essa variação aí, né, de acordo com o que se acontece no decorrer do dia, certo? Então, isso aí é uma característica do tempo. Então, façam aí a letra A da terceira questão, certo? Respondam aí. Aí eu tenho a letra B. A letra B diz assim: explique a diferença entre tempo atmosférico e clima, né? A diferença entre tempo e clima. Vocês lembram que eu mencionei, falei para vocês a respeito disso, tá? Então hoje nós vamos relembrar e eu espero que vocês aprendam mais ainda a diferença entre tempo e clima, certo? Aí eu coloquei aqui tempo. O que seria o tempo? Tempo, ele corresponde às características das condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado dia, certo? Então respondam aí, o tempo é isso. Ele varia de acordo com as características, né, da temperatura da atmosfera, de acordo com, né, o lugar e num determinado dia, certo? Ele varia, ele não permanece igual, tá? Então essa é aí as características do tempo. Escrevam aí, tá? Agora nós vamos ver a característica do clima, certo? O clima, gente, ele é um conjunto das características do tempo atmosférico por um longo período, como anos, décadas e etc. Certo? Como eu expliquei na nossa última aula, o clima é ali a característica do tempo ao longo de vários períodos, né? Não é só de um mês, de uma semana, né? Tem regiões que são frias, então o clima é frio, né? E isso aí, independente do tempo, certo? Por quê? Porque a região tem essa característica, né, de clima frio, e já tem outras regiões que o clima é quente. Por exemplo, a nossa região Nordeste, o clima, ele é quente, certo? Ele só tem aí uma queda nas suas temperaturas, né, nos períodos invernosos, né, nos períodos de chuva, mas a característica do clima do Nordeste é quente. Já lá no Sul, o clima é o quê? Frio, porque, né, ele tem essa característica bem mais frio do que a região Nordeste, certo? Então, o clima é isso, em decorrência do quê? Do período, né, em que se encontra, se o lugar é frio, se é mais quente. Então, o clima é isso, certo? O tempo, ele sempre permanece igual, ele não varia, tá? Ele fica, né, naquela condição de temperatura fria ou quente, certo? Então escrevam aí com relação ao clima, certo? Vamos agora aí para a letra C, certo? Nós vamos ver. De acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado? Aí nós podemos ver, na nossa última aula, nós fizemos o que? Aprendemos a calcular, né, a amplitude térmica, ou seja, a sensação térmica de um lugar. Como é que a gente faz isso? A gente pega a temperatura máxima e subtrai com a temperatura mínima. O valor é aí a amplitude térmica, ou seja, a sensação térmica daquele lugar, tá? Então aqui, como nós podemos observar, bem embaixo diz assim: hoje a temperatura máxima deve chegar aos 20 graus Celsius, 26 graus Celsius, perdão. Então, como é que vocês irão fazer? Vocês irão calcular a máxima da temperatura do dia, que é de 26 graus Celsius, e subtrair com a mínima, que é de quanto? 16 graus Celsius. Então, você irá encontrar a amplitude térmica, a sensação térmica. É de quanto? É de 10 graus
Celsius. Então, vocês irão responder aí, colocar que a amplitude térmica aí é de 10 graus Celsius. Coloquem aí, para que vocês possam lembrar, aí a maneira que vocês encontraram, tá? Essa amplitude térmica, não esqueçam. É só subtrair a temperatura máxima de um determinado lugar com a temperatura mínima. E aí você vai encontrar a amplitude térmica desse lugar, certo? A amplitude térmica daquele dia, tá bom? Então façam aí. A letra D, gente, vocês irão fazer uma pesquisa, irão pesquisar, tá? Porque é com relação à nossa cidade, vocês irão encontrar essa amplitude térmica aqui, né, de Bacabal, né? Vocês irão ver aí no decorrer do dia. Você vai pesquisar quanto atingiu aí a temperatura máxima ao final do dia e a mínima. Então, você vai pegar a temperatura máxima junto com a mínima e vai subtrair e encontrar a amplitude térmica aqui da nossa cidade, certo? Entenderam? É bem facinho, tá? Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão pergunta o seguinte: o que é um climograma? Vocês lembram que nós falamos sobre o climograma? E o que ele informa sobre o clima de um lugar, né? O climograma, gente, é o quê? É um gráfico, tá? E esse gráfico, ele revela aí a questão da temperatura, né, do volume de chuva. Então, o climograma é isso, tá? É um gráfico, ó, é uma representação gráfica de dados climáticos, tá? Então, é isso. É uma representação gráfica de dados climáticos de uma determinada região, de um determinado lugar, tá? Ele informa dados mensais sobre a temperatura e o volume de chuvas de um lugar durante um ano, certo? Então, o climograma ele serve para isso, viu, gente? Ele serve para informar os dados, né, de acordo com a temperatura, né, se houve aí alguma variação ao longo do ano, né, o volume de chuva, a quantidade de chuvas, se foi mais intensa do que um ano passado. Então, isso aí é descoberto aí através, né, da pesquisa feita aí pelo climograma, certo? Então, espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre essa questão de clima, temperatura, tempos, tá? Tempo. Então, façam a pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem na letra D, tá? E me enviem aí, através aí do WhatsApp, certo? Então, bons estudos e até a próxima.